que o Wanderson vem se recuperando bem da lesão e pode atuar na Copa do Brasil. É outro jogador que a gente imaginou que voltaria só ano que vem, Valuzir. Mais uma do departamento médico do Cruzeiro, né? Então, assim, o Wanderson, que estaria de fora também, muito importante se o Jardim conseguir. Eu sei, o torcedor do Cruzeiro, de uma forma geral, muitos torcem o nariz pela questão do Wanderson ser o atacante de lado que não conseguiu fazer gols. Mas a gente tem que lembrar que esse time que o Jardim monta, essa espinha dorsal, tem o Wanderson do lado esquerdo. E principalmente pensando nessa reta final, você escala o Cruzeiro contra o Juventude. Lembrando que o Arroio, que virou titular pelo lado esquerdo hoje, está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Você coloca o Sinisterra lá, para mim vai ser o titular no jogo contra o Juventude no próximo dia 20. Quem é o reserva imediato do Sinisterra? Você não tem. Então, seria importante também, nessa questão de elenco, da rotação, você ganhar o Wanderson. Tenho certeza que o Leonardo Jardim está torcendo pela volta do Wanderson, pela volta do Matheus Henrique. O Fagner já tem um pouco mais de tempo, mas também torcendo para a volta desses jogadores. Poder contar com o Wanderson não significa que esse jogador vai voltar e ser titular. Não significa mesmo. Até pela questão do ritmo que ele perdeu e de que tem outros à frente. O Campo falou, o Arroio ganhou a vaga de titular, hoje o Sinisterra é o seu reserva imediato. Agora, tenho certeza que o Leonardo Jardim gostaria muito de contar com a possibilidade de poder utilizar o Wanderson. O Valor, e ponto importante também, quando a gente fala dessas recuperações, né, desses jogadores que estão voltando, como é o caso do Mateuzinho, como é o caso do Wanderson, que a gente tem a esperança de voltar até a Copa do Brasil, cai muito naquela história que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, mas eu acho fundamental a gente explicar isso para o torcedor. Quando a gente pega os times como o Flamengo e como o Palmeiras, de ter 16 titulares, você tem 16 titulares, que são aqueles jogadores que você, se faz a falta de um principal, você coloca, você supre. E quando o Cruzeiro perde jogadores como o Mateuzinho e o Wanderson, o Fagner, você perde jogadores que faziam parte desse grupo de titulares. Quando o Cruzeiro tem 11 titulares, aí você tem, vamos imaginar, no banco você tem Fagner, Mateuzinho e Wanderson. Eu já mostro para você que você tem o 12, o 13 e o 14. Você tem 14 titulares. E aí você amplia, vai buscar outro. Opa, esse aqui também. Ou o Sinisterra tá jogando bem pra caramba. Opa, já virou titular também. Aí você tem 14. Você amplia para 15. Esse é o objetivo do time que vai lutar nas cabeças. É de você ter um grupo onde você tem vários titulares. E quando o Cruzeiro perde esses jogadores, o Leonardo Jardim perdeu jogadores que ele tratava como titulares. Titulares no contexto do sai, entra, tá tudo de boa. E não cai do rendimento. E não caíram o rendimento, exatamente. Então, ter a volta desses caras na reta final, que seja na Copa do Brasil, é fundamental e precioso. É por isso que a avaliação do meu trabalho, do trabalho do Jardim, é ainda mais pesada. Porque eu acho o Cruzeiro extremamente em desvantagem com relação a Palmeiras e Flamengo. Talvez Palmeiras e Flamengo a gente consiga achar não 16, Elton, Breno e Thiago, a gente consiga achar 20 titulares, talvez. Talvez, sim. E o Cruzeiro eu vejo durante toda a temporada, principalmente antes da janela, sempre em desvantagem. Acho que isso só faz crescer mais ainda o mérito do trabalho do Jardim, que entrega o Cruzeiro a 5 rodadas de finalizar a competição no ritmo. Na briga. O Cruzeiro está no ritmo dos líderes. Tem uma distância ali de pontos, mas o Cruzeiro andou boa parte do campeonato no ritmo desses times. Mesmo com todos esses desfalques, o Cruzeiro faz uma pontuação de campeão brasileiro. Em outras edições, a pontuação do Cruzeiro seria de um líder do Campeonato Brasileiro. E assim, essa volta do Wanderson, caso ela aconteça, especialmente pensando na reta final de Copa do Brasil, e estou pensando numa provável final, no segundo jogo contra o Corinthians, é mais um trabalho brilhante do Departamento Médico do Cruzeiro. A gente não pode deixar de enaltecer o Dr. Sérgio Campolina, né? Sérgio Campolina e a equipe dele, obviamente. Quando a gente fala do Dr. Sérgio Campolina... Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, né? Teve um investimento robusto nesse ano de 2025. Exato. E aí, fisiologia, fisioterapia, os médicos, enfim, toda a equipe do Departamento Médico do Cruzeiro, porque, cara, recuperar um jogador que rompeu 2 músculos da perna esquerda naquele lance com o Gustavo Gomes, meu Deus do céu, é uma situação absolutamente diferente do que a gente está acostumado a ver.
o tempo mínimo para que isso aconteça é 3, 4 meses de recuperação. Ele voltaria em tempo recorde. Então, seria um feito enorme do Departamento Médico do Cruzeiro. E eu imagino, por isso eles precisam ser enaltecidos. Eu imagino, eu não sei se há alguma semelhança nas contusões, tá? Nas lesões. Mas eu imagino que eles devem ter usado, eu vou até perguntar para uma pessoa do Cruzeiro aqui, usado o mesmo procedimento do Caio Jorge. Vocês lembram? Lembro, mas é que a do Caio Jorge foi um grau 1. Não, foi mais leve, sim. E tal. Eu estou dizendo usar o mesmo procedimento porque, cara, a gente estava esperando o Wanderson voltar no que vem. É isso. O Wanderson volta no final da temporada, pode voltar, ninguém está dizendo que vai. Pode voltar, tá, gente? Não, mas é que assim, que abriu-se a possibilidade. Ele já iniciou a transição física, Valor? Não. É que assim, surpreendeu pela situação da recuperação muito célere. Foi uma recuperação muito rápida. O Matheus Henrique está na preparo físico e fisioterapia. Ou seja, ele ainda não faz o treino que o grupo faz ainda, o Matheus Henrique. Que vai ser um outro estágio importante, né? Pela questão de então, onde foi, na região da costela. Pelo que me falaram, ele já está recuperado, já cicatrizou. Agora é só voltar aos poucos, ver como é que suporta a questão da recuperação em relação à fratura na costela, isso do Matheus Henrique, no caso. No caso do Wanderson, cara, ele rompeu um músculo. Teve a ruptura de um músculo. E o jogador pode voltar. Não está 100% cravado, mas ele pode voltar até o fim do ano. Possibilidade. E daqui a pouco pode aparecer alguém dizendo, mas a imprensa fez alarde. O Cruzeiro se posicionou. Tem postagem do Cruzeiro explicando a gravidade da lesão e não especificou lá o tempo de recuperação. Mas a gravidade da lesão ficou explícita e tudo isso assinado pelo médico do clube. Então, é trabalho mesmo, não é magia, é tecnologia. Vocês lembram disso, né? Pois é. O Cruzeiro trabalhou hoje cedo no time principal e ontem, falando um pouquinho dessas categorias de base, porque esses garotos servem também o time principal, teve a reapresentação na Toca da Raposa 1 com uma cara nova, na diretoria do Cruzeiro, que é o Fred Cascardo, diretor de futebol do Clube Celeste agora, né? Trabalhou no Atlético, no América, no Vasco, tem uma experiência legal no futebol e ele fala nesse material produzido pela TV Cruzeiro sobre essa agora forma de trabalho que ele quer introduzir no Cruzeiro. É uma honra vestir essa camisa, agradecer a todos que participaram desse processo de convocação, né? Receber um convite do Cruzeiro é ser convocado para trabalhar num gigante do futebol brasileiro. Então agradecer ao Pedro Lourenço, o presidente, ao Pedro Júnior, ao Paulo Pelay. Uma honra estar aqui participando de um processo de formação de um clube que é referência no futebol, né? Que por aqui passaram grandes craques, foram revelados grandes craques. Agradecer também ao Adilson Batista, o diretor-geral das categorias de base, que tem sido muito prestativo, muito atencioso, me passado várias informações que contribuem para a rápida adaptação. Então, o Fred Cascardo falando aqui no Rádio Esportes Itatiaia, repito, né, também entrevista que ele deu à TV Cruzeiro com o Guilherme Pio. Ô, Thiago, deixa eu trazer um detalhe sobre essa formação do Cruzeiro pro duelo contra o Juventude, porque são várias baixas, né? O Cruzeiro não conta com o Christian, não conta com o Matheus Pereira, não conta também com o Arroio e não conta com o Wallace no banco de reservas. A partir de domingo, o técnico Leonardo Jardim vai começar esse trabalho para definição do time. Trabalho até hoje, muito com bola, né, óbvio, né, mas de condicionamento, fortalecimento muscular, tudo isso para que o Cruzeiro enche o tanque, mas as definições ficarão para o fim de semana, para domingo, e tem trabalho ainda segunda, terça, até na quarta-feira, o jogo apenas na quinta. E aí fica a dúvida. Quem vai ser o substituto do Arroio? Essa é a grande pergunta do torcedor. Será que ele vai colocar Sinisterra? Jogador que precisa ainda de uma melhoria da parte física, né? Porque ficou um tempo machucado, vem trabalhando, precisa ainda estar melhor, né? Precisa estar inteiro. Será que ele vai colocar, por exemplo, o garoto Ryan Leles, que subiu do time sub-20 recentemente, por isso que até começamos o boletim hoje falando dessa questão, né? Da base do Cruzeiro? Ou será que ele vai colocar um jogador para meio campo e aí poderia ter o Japa? Enfim, são possibilidades, são ideias. Vamos ver o que ele vai fazer a partir de domingo, o técnico Leonardo Jardim.